confirmar aí a câmera e o microfone. Beleza. Então, pessoal, como eu disse, fiquem à vontade para interagir, tá? Iniciando aqui, então, o nosso webinar, né, sobre nossas jornadas de cloud, né? A Supreme vem trazendo essas jornadas aí, né, junto aos nossos parceiros, nossos clientes aí, então a gente está também contribuindo aí, né, com conteúdo, né, rico aí, junto com a comunidade, junto com todos os nossos parceiros aí, né, e trazendo um pouquinho aqui hoje dessas informações, dessas jornadas de cloud, né, como é que a gente constrói isso junto com vocês aí, trazendo como que a gente inicia nesse mundo de cloud, né, como é que a gente dá o primeiro passo, né, como é que eu faço para migrar para a nuvem, como é que eu faço para adotar novas tecnologias em nuvem, como é que eu consigo modernizar meu parque, minhas aplicações, né, então a gente tem isso dividido em algumas jornadas aí que a gente vai trabalhar a partir do dia de hoje, né. A Supreme, né, apresentando aqui, né, o nosso grupo de empresas, a gente faz parte aqui do grupo da Supreme e Introduce, né, onde a gente, como Supreme, né, cuida dessa vertical de cloud, né, e de educação e tecnologia, né, junto com a Introduce, que atua bastante nessa área aí de segurança da informação e de planejamento de TI, transformação digital, né. Então a gente uniu forças, né, para trazer soluções, né, especialmente agora com a Supreme na parte de cloud, né, e unir forças para a gente trazer essas jornadas aí para todos os nossos parceiros, né? Então aqui a gente tem como princípios, tá? Aqui na Supreme, né? Uma série de princípios aqui que a gente leva dentro desses conteúdos, né? Então nós temos um compromisso com a excelência, né? E a gente usa a tecnologia a favor dos negócios, né? Para a gente poder aí trazer todas essas jornadas que a gente vem conversando aí, né? A gente tem a parceria com os gigantes do mercado, né? A gente tem parcerias com Microsoft, com a AWS, com o GCP, né? São os três gigantes aí com maior market share, né? E um dos nossos objetivos aqui é nunca parar de ensinar e compartilhar conhecimento também, né? Com todos os nossos parceiros e as nossos clientes, né? Então, a partir de hoje, a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, sobre as jornadas que a gente estruturou, né, dentro dessa parte de cloud, né? Sendo que hoje a gente dividiu isso em duas etapas, né? Dois webinars. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da parte mais inicial, né? Que é o Cloud Starter e o Cloud Continuity, né? Onde a gente tem jornadas aí específicas, né? Direcionadas para quem está começando, né? Nesse mundo de cloud, quem precisa de soluções para iniciar, quem quer dar o primeiro passo, né? E na continuidade, né? Quando a gente fala do Cloud Continuity, onde a gente vai enfim, trabalhar na manutenção, né, e no crescimento desses ambientes, né, como a gente garante a segurança, como é que a gente garante a resiliência desses ambientes, e como é que a gente trabalha em cima deles para prover o melhor nível de serviço, né, dentro do nosso parque tecnológico, né, de cloud, né. Então, hoje a gente trabalhando mais com essa parte ali do Cloud Starter e do Cloud Continuity, né. Então, iniciando aqui um pouquinho, né, nessas ideias, né, nessas jornadas aqui que a gente colocou, né, a gente tem algumas estratégias, né, de migração para a nuvem e algumas perguntas, né, que a gente se faz, né, num primeiro momento, né, de como é que eu faço, né, essa primeira análise, essa primeira visão, né, de cloud, de como é que eu estruturo meu ambiente, como é que eu, enfim, analiso tudo o que eu preciso para migrar com segurança para a cloud, né? Então, algumas das primeiras perguntas por que eu estou migrando o meu ambiente para a nuvem, né? Então, basicamente, tem algumas questões básicas, né, que a gente sabe que sempre vem à tona nesse caso, né? Por que eu preciso migrar meu ambiente para a nuvem, né? É porque o meu backup talvez não é mais tão confiável, né? E eu preciso de uma solução que proteja, né, os meus dados e coloque uma cópia delas fora da minha infraestrutura, dentro de uma cloud, né? Ou é porque o meu servidor também já está muito velho, está fora de garantia, então eu preciso modernizar esse meu parque, preciso comprar novos equipamentos, será que eu preciso comprar, será que eu vou para a cloud, né? Ou é porque eu preciso contratar um novo software, contratar uma nova solução que eu preciso aplicar para suportar o meu negócio, né? Seja um CRM, seja um ERP, seja um produto de colaboração, de produtividade, enfim, né? Que eu preciso expandir o meu parque, né? Que eu preciso aumentar a quantidade de infraestrutura da minha do meu parque tecnológico, né? Então tudo isso são perguntas aí que a gente se faz, né? Quando a gente pensa em migrar para a nuvem, né? Até mesmo quando a gente tem também alguma estabilidade, eu preciso
resolver esse problema de instabilidade da minha infraestrutura, ou talvez o meu servidor já não está mais tão confiável, né? Então, todas são perguntas que a gente tem que se fazer, né? Quando a gente vai migrar para a nuvem, né? E a partir disso a gente define, né? Quais os recursos da minha infraestrutura que eu vou migrar, né? Então, aí a gente começa a definir, né? O que eu tenho, né? De cargas de trabalho dentro do meu parque, né? Se eu tenho um ERP, de que forma eu posso migrar isso? Se eu vou migrar ele simplesmente tirando o meu parque e jogando numa nuvem, ou se eu já penso em fazer algum tipo de modernização nele, né? Ou seja, começo a pensar em usar o banco de dados desse ERP com um nível de plataforma, né, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui adiante. Se eu começo a pensar num armazenamento que esteja em cloud, a maior parte, e menos dentro do meu ambiente, né, quando a gente fala de ambientes híbridos, então, é uma coisa que a gente também vai abordar aqui nesse dia de hoje, né, que é justamente essa terceira pergunta que a gente está fazendo, né, se esse recurso ele vai ser modernizado, né, e claro, como que eu planejo migrar eles, né, por exemplo, eu também posso ter lá o meu servidor de e-mails, né, que está hoje dentro da minha infraestrutura lá, um servidor legado que já não tem mais tanto suporte, né, e acaba sendo, enfim, difícil de manter esse servidor, difícil de ter a manutenção e a segurança que ele precisa ter, né, então, como é que eu planejo migrar ele? Eu vou simplesmente pegar esse servidor e jogar ele lá para a nuvem, ou eu já penso em colocar ele numa plataforma de colaboração, né, no Google Workspace, no Microsoft 365, né? Então, são perguntas que a gente se faz, né? Então, a gente sabe também que cloud, né, não é só quando a gente pensa ali em servidores, né, em máquinas virtuais, né? Cloud também são serviços de plataforma, né? São serviços do Google Workspace, o Microsoft 365, é um CRM que está como plataforma, é o próprio backup que é utilizado, né, como um serviço. A gente não precisa mais ter uma infraestrutura de backup, a gente pode ter só uma simples aplicaçãozinha conectada no meu ambiente que faz o backup todo, não precisa de grande infraestrutura para fazer essas cópias, né? Então, tudo isso a gente vai levando em conta, né? Então, tudo que eu falei aqui, né, se resume dentro destes 5 R's, né, que a gente coloca, que é para migrar para a nuvem, né? Então, 5 R's, né, em inglês, claro, mas que se definem, tá? Dentro de que tipo de migração, que tipo de modificação que eu vou precisar fazer ou não, né? Quando eu penso em levar minhas cargas para a cloud, né? Então, conforme o tipo de migração, né, que eu pretendo fazer, a gente sabe que ela aumenta em custo e complexidade. Entretanto, né, a gente também tem aí uma relação, né, da eficiência e do tempo de migração, né, de quanto que demora para a gente fazer a migração, e quanto ela é eficiente e quanto custa, né? Então, quanto mais a gente moderniza, né, ou leva isso para dentro de uma cloud de uma forma mais adequada, a gente, claro, tem um tempo maior de migração, de complexidade. Por outro lado, a gente vai ter também depois ganhos também, né, de resiliência e de segurança também, né, dentro dessas aplicações, né? Então, assim, bem resumido aqui, né, o que a gente colocou aqui de como é que funciona cada um desses R's, né? O primeiro deles, que é o mais simples, né, que é o rehost, né, ou seja, seria trocar de host, né? Ou seja, a gente tira de um lugar e coloca no outro exatamente como está, né? Então, é uma migração mais tradicional, a gente pega as cargas que a gente tem hoje lá, tem o meu servidor local, meu servidor físico, faz uma cópia dele, virtualiza, né? Ou se já é virtualizado, a gente copia exatamente como está e joga para dentro de um ambiente de cloud ali, né? Sem maiores modificações, somente adequando as questões de conectividade, de como a gente continua tendo acesso a esse ambiente, né? Então, são assim os ambientes mais tradicionais, que vamos dizer assim, é o primeiro step, o primeiro passo assim, para a gente ir para a nuvem, né? Então, estando na nuvem, a gente já tem, né, todos aqueles benefícios que a gente conhece, né? Benefício de resiliência, de estar bem, de estar num local com bastante segurança, de um armazenamento adequado, né? Então, primeiro dá esse passo, né? Faz essa troca de host, vamos dizer assim, né? E depois começa um trabalho de modernização dentro desse ambiente que já está na nuvem, né? O segundo passo aqui é o refactor, né? Onde ele é conhecido aqui quando a gente ajusta uma parte desses workloads, né? Já para um modelo de plataforma, né? Ou seja, a gente tem nosso ERP lá, né? Local, tem uma máquina com aplicação, temos um banco de dados, né? E temos um armazenamento. Então aqui a gente já pensa, né, em levar esse ERP, talvez para a nuvem, né? Com aplicação dentro da mesma máquina, mas o banco de dados a gente já pode pensar em colocar ele como uma plataforma, né? Ou seja, o banco de dados ele tem uma camada que a gente gerencia somente os dados dentro dele, né? A gente só vai conseguir daí fazer essa manipulação dos dados, mas toda a parte de infraestrutura, né, de armazenamento, de computação, de alocação, né, desse banco de dados vai ficar
sob a responsabilidade do provedor, né? Do provedor de cloud ali. Então, ele já garante ali a alta disponibilidade, garante um armazenamento extremamente resiliente, né? Com bastante segurança, né? Então, a gente não se preocupa mais com a parte da computação e do armazenamento, vamos dizer assim, e se preocupa somente em manipular os dados, né? Que a gente tem ali, né? Quando a gente fala de rearquitetar, né, de que é o rearchitect, né, que é o terceiro exemplo aqui, então aqui a gente já está pensando, né, em modificar uma boa parte da nossa aplicação, né? Então, no mesmo exemplo aqui do ERP, né, então a gente já pode pensar em levar essa aplicação que hoje ela é, a gente chama de monolítica, né? Então, uma aplicação ali dentro de uma máquina virtual tradicional, a gente já começa a pensar em segregar, né, essas aplicações dentro de microserviços, né? Então, isso a gente já consegue colocar dentro de um Kubernetes, dentro de um Docker, né? Dentro de um provedor de cloud, né? E aí já tem uma boa parte uma boa parte do código modificada, né? A aplicação já trabalhando de uma maneira um pouco diferente, né? Então essa aqui é uma aplicação que já leva um pouco mais de tempo para a gente fazer, né? Para implementar, tem que ser feito com o time de desenvolvimento, junto do time de desenvolvimento de infraestrutura, né? Todos trabalhando em conjunto para levar isso de uma forma segura, né? Já no rebuild aqui, a gente já tem praticamente uma reconstrução da aplicação, né? Então, a gente pensa em ter a aplicação que hoje nos entrega, né, ali, né, como, por exemplo, o RP, que tem uma série de questões que ele está nos entregando, a gente pensa em reescrever basicamente toda a aplicação, né? Muitas empresas trabalham com aplicações desenvolvidas dentro de casa, né, que vamos dizer assim, com bastante modificações, bastante personalizações, né, que estão lá num ambiente legado, né? Então, muitas vezes é preciso, né, ou se entende que é preciso reconstruir realmente essa aplicação, já construindo dentro de um ambiente cloud, né, do ambiente cloud nativo, né, ou seja, nativo cloud já essa aplicação, né? E o replace é quando a gente considera, né, a substituição da solução que a gente tem. Um caso bem clássico, né, realmente é o de um servidor de e-mails, né, que a gente tem, por exemplo, um servidor de e-mail que a gente tenha legado lá no nosso local on-premise, que não tem mais um suporte lá, a gente simplesmente troca de solução, né, e passa a utilizar o e-mail dentro de um serviço de plataforma ali, né, atende da mesma forma, o objetivo é ter o e-mail, né, então a gente só troca a infraestrutura desses e-mails, né, aplicando diretamente uma solução como serviço, né. Aqui, então, a gente já cita, né, quais são aqui, né, as vantagens, desafios que a gente encontra, né, também nesses momentos, né, de pensar, né, vou para cloud, continuo no on-premises, né, o que a gente tem de desafios quando a gente pensa nisso, né? A cloud hoje, né, claramente tem diversas vantagens, né, para o ambiente on-premises, principalmente porque depois, né, do advento da cloud, né, que aqui para nós, né, chegou entre uns 9, 10 anos atrás, começou a ser realmente bastante utilizado no mercado, né, é que muita coisa que está disponível lá na cloud, né, ela só era disponível que hoje está disponível, né, para todo mundo, né, está disponível na cloud como um serviço, a gente consegue contratar partes pequenas, né, mas antigamente a gente tinha que contratar, por exemplo, né, grandes infraestruturas para ter uma solução que hoje está disponível de forma fácil na cloud, né, como por exemplo, né, a gente conhecia antigamente que era um site de backup, né, um site de redundância, né, para fazer um disaster recovery, não era qualquer empresa que tinha, né, não era qualquer empresa que conseguia manter um site recovery de ter exatamente o ambiente replicado em um local diferente, né? Então, era para grandes empresas que tinham isso. Hoje a gente consegue fazer para uma máquina virtual, para um servidor, a gente consegue ter isso como um serviço, né? Então, ter o meu ambiente replicado para um segundo local, para cloud, né? Seja para cloud, e ter isso como um custo realmente bastante interessante, né? Pelo benefício que ele nos dá, né? Que é ter o nosso ambiente protegido contra qualquer tipo de desastre, né? Mas então aqui a gente citou aqui alguma dessas vantagens, né? Que é a escalabilidade instantânea e sob demanda, né? Então, se eu tenho um meu ambiente lá que está precisando de colocar uma memória, de colocar uma CPU, né? Hoje a gente tem que, né, pensando no ambiente local, a gente tem que ir lá parar todo o nosso parque, né? Fazer a troca, a instalação, o teste, né? Hoje na cloud a gente faz isso ali em poucos minutos, né? Então, isso é uma coisa que fica realmente assim, bastante clara, bastante evidente, né? Esse tipo de vantagem, né? Assim como um custo flexível, né? A gente consegue ter um custo aplicado somente àquilo que a gente vai utilizar, né? A gente não precisa fazer grandes contratações adiantadas, né? A gente consegue contratar ali exatamente o recurso que a gente precisa e depois ele aumentando com o tempo, somente conforme a necessidade, né? Tem uma infinidade, né, de soluções e recursos, né? Quando a gente compara com o ambiente on-premise, nem tudo a gente consegue
adquirir, né? O ambiente local a gente vai adquirir somente, estritamente aquilo que a gente precisa. A gente quer uma solução diferente, mais moderna, a gente vai ter que, no fim, acabar adquirindo um equipamento mais potente, né? Uma solução mais moderna ali, que acaba sendo, às vezes, um impeditivo de valores, né? E claro, né, na cloud a gente tem responsabilidades compartilhadas, né? A gente tem muitas camadas ali de infraestrutura que ficam sob responsabilidade do provedor, né? Que a gente não precisa se preocupar, que a gente sabe que já vão estar sendo providas ali, vão ter os times próprios do provedor ali que vão cuidar, e a gente vai cuidar somente de uma camada mais intermediária e superficial, vamos dizer assim, né? Ah, dessas aplicações, dessas soluções, né? Porém, alguns desafios, né, que a gente encara também com a cloud, né, a gente tem algumas preocupações com conectividade, né, e segurança, apesar que hoje, ainda que a gente tenha ambiente on-premise, né, a gente não fica mais sem poder ter, né, uma conectividade adequada, uma conectividade segura, né, com bastante, vamos dizer assim, contar com provedores adequados de internet, né, de links, né, e ter links adequados para a gente trabalhar, seja on-premise, seja cloud. Mas por isso, às vezes acaba levantando algum tipo de preocupação, né, quanto à conectividade da cloud, né. A segurança, por vezes, levanta algum tipo de preocupação também, porém, a gente tem aqui uma questão de segurança compartilhada, né, que a gente vai abordar em detalhes aqui logo adiante, né? Então, é uma questão que levanta preocupação, mas que tá muito bem coberta hoje, né, pelos provedores, né? A questão da segurança. A gente tem muita opção para fazer isso também, né? E também um suporte especializado. Por vezes, soluções de cloud têm algumas soluções um pouco mais complexas que acabam tendo que ter um time especialista, um time mais avançado, né, para poder prover essas soluções, né? Os ambientes on-premise, né, então, como a gente falou, algumas vantagens que ele tem é que a gente tem ao nosso controle tudo, né, exatamente ali, né, desde a energia elétrica até o último disco, né, do servidor ali, a gente tem tudo sob o nosso controle, né, então a gente não depende de ninguém, não precisa, né, fazer nenhum tipo dependendo de nenhum tipo de suporte externo, né? A gente pode ter o nosso controle ali, enfim, dentro desses ambientes, né? E alguns casos, né, de empresas altamente reguladas precisam, né, tem essa vantagem de ter um ambiente on-premise para poder ter uma conformidade facilitada, né? Ou seja, eles querem ter o controle total dos dados, né, e de como são tratados, né? E qual que é o ciclo de vida e qual que é o fluxo desses dados, né? Eles precisam ter esse controle absoluto, né, que não fique em mãos de terceiros, né, então por isso, por vezes isso pode ser uma vantagem, né, de ter um ambiente on-premise, né. Por outro lado, então a gente, como falou, né, a gente tem os desafios aqui por ter uns custos mais elevados na implantação, a gente precisa planejar sempre com uma certa antecedência também, né, esse ambiente para a gente poder aproveitar melhor, né, os custos de um ambiente assim, então a gente tem que sempre planejar um ambiente um pouco maior para prever um crescimento, né. A escalabilidade desse ambiente ela pode ser complexa com o passar do tempo, né? As tecnologias vão ficando um pouco mais defasadas, às vezes o fabricante acaba impondo algumas atualizações, algumas coisas que, né, não, o hardware acaba não sendo mais compatível ao longo do tempo, a garantia acaba expirando, enfim, os fabricantes acabam impondo algumas regras aí para a gente, né? E, claro, né, toda a manutenção disso é feita por conta própria, né? Então, isso fica totalmente na nossa mão, né, de gerenciar tanto o software quanto o hardware, né? Então, né, levando isso em conta, né, aqui a gente tem, né, a parte dos ambientes híbridos, né? Então, vou passar aqui também pro Isma, né, comentar um pouco sobre isso, que aqui a gente alia, né, então o melhor dos dois mundos, né? Por vezes tem essas dúvidas, né, dos ambientes clouds, poxa, eu vou para a nuvem, então eu vou ter que migrar tudo, e não é necessário, né? A gente consegue claramente hoje, né, ter ambientes interconectados, né, em cloud, né, de uma forma bem tranquila, né, que o Isma vai explorar um pouquinho aqui com a gente, né? É. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de ambiente híbrido na nuvem, né? Então, a gente pode tratar aqui, pessoal, de cenários bem distintos, né? Eu posso ter parte da minha operação, parte da minha carga de trabalho atuando localmente, né? Funcionando localmente no meu ambiente e uma parte dela na nuvem. E aproveitando justamente o que o Júnior comentou das vantagens, né? Da flexibilidade de custo, da parte de escalabilidade, enfim, segurança, eu consigo manter ambientes funcionando, interconectados, né? E funcionando muito bem, fazendo toda essa parte de disponibilidade, de recursos, escalabilidade, enfim, conforme a gente vai moldando ali a melhor forma de trabalhar com as cargas de trabalho.
Então, além de ambientes híbridos local e na nuvem, eu posso ter ambiente híbrido também em duas nuvens. Então, eu posso ter dois players de nuvens diferentes e aproveitando o melhor dos dois mundos, né? Então, eu tenho dois players com recursos diferentes, com valores diferentes, com cenários diferentes. Então, eu consigo fazer isso de uma forma muito tranquila usando ambiente híbrido, né? Então, é uma junção do melhor dos mundos, né? Então, eu tenho ali a parte privada, a nuvem privada, a nuvem híbrida, a nuvem pública, né? Então, a privada é como a gente conhece normalmente, né? Tendo um data center local, toda aquela estrutura de comunicação, de segurança, de refrigeração, de energia, de hardware, toda a parte de investimento que precisa para isso, planejar esse hardware local para que ele atenda pelos próximos 4, 5 anos até que tem essa ciclo de vida do hardware, né? Então, eu tenho que planejar sempre mais do que eu preciso no momento para poder atender o futuro da minha empresa e isso pode gerar um custo alto de aquisição, né? Então, levando isso para a nuvem, eu vou pagar somente o que eu estou utilizando. Então, eu posso montar uma máquina bem ajustadinha com os recursos que eu preciso. Isso vai refletir lá na parte de custo depois, na parte financeira. Então, eu vou precisar menos recurso financeiro para ter um serviço que ele vai crescer conforme a demanda. Então, ele vai acompanhar o crescimento da minha empresa, do faturamento. Então, eu vou ter um custo mais ajustado e, claro, né, o pagamento é gradual conforme a gente vai andando na linha do tempo. Não vai ser de uma vez só um alto investimento de aquisição para poder pensar ali, planejar 4, 5 anos ali para frente. Então, essa junção dos mundos de nuvem privada, nuvem pública, ele nos ajuda muito com isso, inclusive com outras nuvens, né? Então, uma nuvem híbrida ela não é só privada e pública, ela pode ser um ambiente híbrido de duas nuvens, né? Então, isso pode ser usado também bem ajustadinho, a gente consegue fazer um mix ali de performance e custo, né? Um custo-benefício bem bacana. Aqui, só dando um overview, né, da nuvem privada, como eu comentei, né, alto custo de investimento, custo contínuo de operação, então vou ter que ter um ambiente, vai ter que ter segurança física, tem que ter segurança digital, tem que ter toda a parte de controles na nuvem privada. A nuvem pública, eu vou colocar o meu serviço na nuvem de um player de nuvem, então eu vou ter parte da segurança e parte da gerenciamento tratado por esse player, a gente vai ver daqui a pouquinho uma matriz bem bacana de entender quais são as diferenças ali, né, entre a nuvem pública e privada, quando a gente fala em compartilhamento de responsabilidade, né? Então a gente vai entender o que cada um vai ter, cada equipe vai ter de responsabilidade em cima de um ambiente em nuvem, né? Então aqui a gente está falando aqui de nuvem híbrida, o nuvem pública vai ter o desempenho, acesso imediato, então eu posso aumentar, diminuir ou criar máquinas novas a qualquer momento, sem me preocupar se eu vou ter espaço, disco, memória, servidor, enfim, não me preocupo com isso, eu vou lá e com alguns cliques eu vou lá e aumento o meu ambiente, ou eu deixo programado para que aumente conforme a demanda, então tem toda essa questão que a nuvem nos ajuda bastante, né? Então eu consigo criar um ambiente escalável. Exemplo que eu tenho é alguma atividade sazonal que vai demandar de muito recurso, né? Então, conforme eu vou precisando de recurso, a nuvem nos provê isso, né? Automaticamente vai lá e escala o nosso ambiente para atender essa demanda, e quando a demanda acertar, a nuvem ela vai, né? As soluções de nuvem elas vão reduzindo o ambiente até chegar num ambiente mínimo para manter a operação. Então, isso é bem bacana, porque reflete lá na frente nos custos também, né? Pode passar, viu, no próximo. Isso. Oi. Daqui a gente vai falar um pouquinho, comentei da responsabilidade compartilhada. Então, quando a gente fala em nuvem, tem muitos mitos, né? A gente ouve muita coisa, ouve muitos mitos, e a parte de responsabilidade compartilhada, a gente vai entender o que cada equipe vai ter de responsabilidade. Não é porque a gente está colocando o nosso ambiente na nuvem é que está tudo certo, tudo seguro, tudo perfeito, né? Então, cada equipe, seja ela interna, seja ela do player, né, do fornecedor de nuvem, vai ter o seu papel dentro do ambiente, né? Para manter disponibilidade, para manter performance, segurança, principalmente. Então, a gente vai entender isso agora nessa planilha, nessa tabela a gente tem aqui. Então, a gente tem aqui responsabilidades, então, e vai ter ali o nível, né? SaaS, PaaS, IaaS e on-premises. On-premises é ambiente local, então, onde a gente tem toda a responsabilidade da equipe local, né? Do time interno, do parceiro que está atendendo a nossa empresa. Então, desde data center, rede, hosting, sistema operacional, controle de rede, todos esses itens aqui da capacidade de resposta, o ambiente local, ele vai nos trazer essa responsabilidade.
Quando a gente fala em IaaS, que é infraestrutura como serviço, é aquele modelo que o Júnior comentou lá no primeiro item, lá no rehost, né? Que a gente vai pegar o ambiente que está local, está no on-premise, ele local, e vai jogar ele como ele está para a nuvem. Vai simplesmente fazer um clone, né? Vai pegar o ambiente que está ali e jogar ele para a nuvem como se ele estivesse local, somente usando um data center lá da Microsoft, da Amazon, enfim. Então aí a gente tem algumas responsabilidades compartilhadas. Então, obviamente, né, o data center não é proprietário da gente, então a gente vai ter a segurança física do data center, a segurança de manter o data center com energia, refrigeração, acesso físico, né? Então a gente vai ter isso tudo sob responsabilidade do player, nesse caso aqui, né? Então eles vão ter que manter essa segurança. Obviamente, eles têm diversas certificações de segurança, diversas proteções, o que inclui data centers que ninguém sabe a localização exata, então não é divulgado uma localização exata de nenhum dos players. Então a gente não sabe onde é que está esse data center fisicamente. Tem uma ideia, né? Ele está em tal região, mas não se sabe onde está. Isso já é uma parte interessante. A parte de monitoramento de entrada física, né? Então tem segurança, tem a parte de biometria, tem toda a parte que mantém isso, né, funcionando. Energia, refrigeração, o host físico, onde a máquina vai estar hospedada, onde o serviço está hospedado também é responsabilidade do parceiro, né, do fornecedor. E dali para cima, né, sistema operacional, controle de rede, aplicativos, infraestrutura de identidade, é responsabilidade da equipe que está implantando. Ou seja, aquele mito que coloquei meu servidor na nuvem, eu estou 100% seguro, não realmente é um mito, né? Porque eu tenho uma parte da segurança garantida, mas a outra parte depende de mim, depende da nossa equipe manter a segurança nesse ambiente. Então, eu não posso. Eu estou comentando aqui um exemplo bem clássico, né? Eu colocar um servidor na nuvem e deixar a porta lá, a porta do RDP lá aberta, né? Do acesso remoto aberta. A Microsoft, a Amazon, o Google não vão poder garantir que ninguém vai acessar se for uma falha minha de segurança, né? Então, eu tenho que ter esse controle. Mesmo assim, tem esse cuidado de segurança, muito focado em segurança, né, para poder manter o meio ambiente resiliente, né? Então, eu tenho, e no IaaS, eu tenho ainda um controle sobre o sistema operacional. Então, update, eu vou fazer um update, eu tenho que agendar assim como se fosse local, porque ele vai gerar uma parada, ou eu tenho que planejar uma forma que ele não gere essa parada no meu ambiente. Então, tem várias estratégias dentro da nuvem que a gente pode utilizar, mas a responsabilidade de toda a parte mais azul escura ali, mais azul marinho, é da equipe que está implantando, não é do fornecedor de nuvem. Quando a gente fala em PaaS, que é um serviço de plataforma como serviço, um exemplo, o banco de dados, por exemplo, né, o SQL ou qualquer outro banco de dados que esteja ofertado como serviço, a gente só abstrai ali a linha de sistema operacional, que aí a gente passa essa responsabilidade para o fornecedor. Mas eu vou continuar tendo controles de rede compartilhado aí nesse caso já, né? Então eu vou ter alguma parte que o player vai ter que nos garantir, então vai ter uma segurança a partir do fornecedor de cloud e vai ter uma parte que vai ser controle nosso também. Então eu posso criar regras lá que vão liberar acesso externo no banco de dados. E se acontecer isso, a falha não vai ser do fornecedor, e sim da equipe que configurou. Então é compartilhado. O aplicativo também, e começa a ter responsabilidade exclusiva de quem implantou o serviço sobre a parte de identidade, dispositivo e informação dos dados. Passando para o SaaS, que é um serviço, volta ali um, Júnior. Opa, Faltou o SaaS, isso. O SaaS, né, ele é serviço como serviço. Um exemplo clássico de serviço como serviço é o 365, né? O Microsoft 365, o Workspace. Quando a gente recebe uma plataforma, recebe um painel, uma dashboard que a gente gerencia. A gente cria usuários, cria acessos, dá permissões e atribui licenciamento. Porém, a gente não tem controle sobre aplicativo, sobre controle de rede, sobre sistema operacional. Então, eu vou ter controle somente em quem vai acessar, como vai acessar, né, complexidade de senha, por exemplo, né, criar essa estrutura de diretórios. Eu vou ter um padrão, mas eu vou ter que seguir também umas normas internas de segurança. Então, eu tenho toda essa parte de controle também. Então, a história de que está na nuvem está seguro não é bem assim, não é só porque está na nuvem. Então, é compartilhado a questão de gerenciamento e segurança também. Quer passar para o próximo, Gaju? Tá.
Então, aqui a gente fala um pouquinho de segurança em cloud. Então, tem dois conceitos que eu acho bem bacana de demonstrar eles aqui. A gente fala em segurança na nuvem e segurança da nuvem. Então, são conceitos diferentes ali, vai muito de encontro com uma tabela que eu mostrei anteriormente aqui, vai muito de encontro com isso, né? A segurança na nuvem é um conceito e o da nuvem é outro, né? Passa para outra que tem uma tabelinha ali, Júnior, acho que fica bem legal de identificar. Aqui. Então, esse aqui é um outro formato de tabela de responsabilidade compartilhada. A gente fala aqui no caso, a AWS, né? Então, a segurança da nuvem, ela inclui a parte em laranja, né? Então, ela vai ter a parte de regiões, zona de disponibilidade, pontos de presença. Então, o que isso vai dizer? Data centers dos maiores players de nuvem, dos maiores infraestruturas de nuvem, eles têm vários data centers em regiões do mundo inteiro, justamente para garantir disponibilidade, segurança, os pontos de presença, está mais próximo dos clientes, né? Está mais próximo para evitar, sim, conectividade, problemas de conectividade, de latência. Então, isso é uma parte que da nuvem, né? A parte da nuvem, uma segurança que está na nuvem. Então, tem o hardware, a parte de computação, armazenamento, banco de dados e redes também tem o apoio da segurança da nuvem. Quando a gente fala segurança na nuvem, aí a gente pode botar um pouco mais a responsabilidade para o nosso lado, que a gente vai ter ali parte de autenticação, a criptografia de dados, seja ela de disco, de servidores, dos dados como um todo, a proteção de tráfego de redes, então eu vou ter que criar essa proteção, ela não é, apesar de terem controles e terem coisas padrão já, né, já tem coisas que são default, eu tenho que gerenciar isso e configurar, não é simplesmente porque eu coloquei um ambiente na nuvem que ele já está cumprindo todos esses itens aqui. Então, eu tenho esse cuidado. A configuração operacional de rede também é parte que a gente precisa muito ter atenção. Dados dos clientes também, normalmente é do cliente a responsabilidade, né? Então, se vazar alguma informação e for uma falha numa aplicação ou for um ataque que veio oriundo de um vazamento de senhas e não tinha lá a proteção de MFA. Então, a gente tem que estar bem alinhado com isso, né, e evitar esse pensamento de a culpa vai ser do fornecedor de cloud, né? Então, a gente tem que estar bem ciente que isso é importante, a gente precisa ter profissionais junto com a gente que possam nos guiar nesse caminho, né? Então, a gente consegue fazer esse caminho junto com vocês, né? Então, a gente está aqui justamente para ajudar nesse caminho, para deixar o ambiente o quanto mais seguro possível e quanto mais performático e disponível, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala Exatamente. aqui, Pode concluir, depois a gente segue aqui. isso, a migração para a nuvem e entre nuvens, né? Então, a gente tem aqui algum tipo de caminho aqui para fazer essa migração para vocês. Então, acho que o Júnior vai tratar um pouquinho mais sobre o Cloud Isso aí. Starter, né, Júnior? E aí eu Isso vou aí. deixar ele falar um pouquinho sobre isso também. Esse é o que faz parte, então, né, do que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia aqui, né, o que que a gente faz, como é que a gente ajuda, né, todos os nossos parceiros, nossos clientes aqui, tendo em conta, né, todos esses desafios que a gente levou aqui, né, em conta, né, inclusive aquelas primeiras perguntas que a gente fez lá, até se vocês quiserem, né, coloquem aqui no chat aí para a gente também conhecer, né, aquelas perguntas que a gente fez, né, por que que eu migraria para a nuvem, né, por que que eu vou migrar para a nuvem, né, porque é o meu backup que não está confiável, porque é o meu servidor que está fora de garantia, né, quiserem colocar aí quais são esses desafios, né, que vocês encontram aí, né, justamente também esses desafios que estão aqui, né, colocados aqui, né, nesses slides, né, eu encontro hoje custos elevados de infraestrutura, meu servidor já não atende mais o que eu preciso, tem muita complexidade, né, eu tenho também uma segurança que não está adequada, né, então, se quiserem, contem com a gente aí, né, quais os desafios aí que vocês encontram no dia a dia aí, a gente discutir aqui, né, também depois dentro do nosso bate-papo aqui, fiquem à vontade para interagir com a gente aí. Então esse é o nosso, vamos dizer assim, nosso pacote inicial, onde a gente consegue ajudar as pessoas a dar esse primeiro passo, a conhecer, a ter, né, um entendimento melhor, né, do que significa cloud e como é que eu faço para mim aproveitar o melhor, né, desse mundo aí, dentro do que eu também já possuo hoje do meu parque. Como é que eu faço essa integração e esse primeiro passo aí para ter mais segurança, para ter mais tranquilidade, né? Para a gente ter um sono mais tranquilo aí também, né? No nosso dia a dia, na operação do nosso negócio e da nossa empresa, né?
Agora que a gente parte um pouquinho já falando então sobre, né, sustentação dos ambientes, né, que seria a nossa uma segunda etapa aqui do nosso webinar de hoje, né? Isma, não sei se você quer seguir um pouquinho aqui, quer que eu siga aqui, talvez? Pode, pode seguir, a gente vai se complementando aqui embaixo. Beleza, então tá, vamos lá. Quando a gente fala em sustentar ambientes cloud, né, quais são as principais práticas, né? O que que a gente entende, né, dentro desse tipo de entrega, né? Então aqui a gente já está entendendo que a gente tem um ambiente já aprovisionada, que a gente já começou, já deu o primeiro passo, né, na cloud, a gente já tem alguma carga lá, a gente já tem algum serviço rodando, já tem uma nuvem, né, já tem o meu primeiro pé na nuvem, né. Então, o que que a gente precisa agora, né, é que esse ambiente rode de forma lisa, de forma adequada, rode de forma que eu não tenha grandes preocupações, né, que eu saiba que eu tenha um time, que eu tenha uma atuação, que eu tenha ferramentas rodando ali, que eu acompanhe, que eu consiga ter, né, essa visão, né, do que eu preciso para esse ambiente rodar de forma tranquila, né? Então, alguns passos que a gente listou aqui, né, do que a gente provê, né, dentro desse tipo de entrega, né? A gente começa com o suporte, né, para esse ambiente, né, mas também faz automações, né, dentro desse ambiente para a parte mais básica, né? Quando a gente fala de monitoramento do ambiente, né, como é que está rodando a performance de disco, performance de CPU, performance geral do meio ambiente, né? Automatiza na parte de backups, né? Com tudo isso a gente faz ali também mantendo o ambiente da forma mais enxuta possível, né? Utilizando somente o que a gente precisa, então a gente acaba também diminuindo os custos com esse ambiente, né? Melhora a segurança desse ambiente, né? Melhora também a performance, acaba tendo depois também toda uma previsibilidade de escala, né? A gente consegue saber como está performando o ambiente, se eu preciso aumentar ele ou diminuir com o tempo, eu posso fazer isso, rodar com o ambiente mais performático durante alguns dias, quando eu preciso fazer, de repente, o faturamento ali, depois eu consigo voltar ele para um ambiente um pouco menor, tudo isso é possível a gente fazer dentro desse plano, né? Dentro de toda essa estrutura que a gente otimiza mesmo, né? Então, aqui os processos dentro de uma entrega de cloud, né? Aqui, né, então, se quiser falar um pouquinho aqui, né, o que que significa, né, esse quadro aqui, que tipo de entrega a gente coloca aqui dentro dessa dashboard aqui, né? Conforme o Júnior comentou antes aí, pessoal, a gente tem toda aquela questão de suporte, então a gente faz esse acompanhamento do início até o fim, né? Então a gente vai desde da implantação, do deploy dos recursos, a gente faz a implantação, acompanhamento, a gente controla, tem a parte de controle de custos também, né? Um controle financeiro, que é justamente para deixar ajustado. E a gente consegue montar dashboards de monitoramento muito parecidas com essa aqui é só um exemplo, né? A gente pode montar uma dashboard para acompanhar, né? Isso serve tanto para o time que vai dar o suporte para vocês, quanto o time que está lá acompanhando isso, né? O time interno das empresas. Então, o nosso time vai ter uma dashboard para acompanhar qualquer evento que aconteça fora do comum, fora do padrão. Aqui a gente está acompanhando, né, e monitorando em tempo real aqui, vendo o que pode estar acontecendo. Isso pode trazer muitos benefícios, né? Inclusive, quando a gente fala em cloud, a gente fala bastante em custo, né? Então, porque a cloud ela é cobrada por minuto de computação, por minuto de serviço rodado. Então, caso ocorra algum evento que possa trazer algum consumo excessivo de algum recurso, a gente vai ter, através de uma dashboard, a gente vai ter o controle, saber, pô, esse recurso aqui não está dentro do padrão, não está dentro da linha esperada aqui de consumo, seja ele de consumo de CPU mesmo, de desempenho, ou algum consumo que possa gerar lá na frente uma cobrança adicional. Então, a gente está sempre acompanhando aqui, usando dashboards para acompanhar, seja eventos de problemas ou um evento que causaria ali uma discrepância do que foi planejado para o que vai ser cobrado no fim do mês, né? Então, a gente tem esse formato de monitoramento. Então, a gente consegue manter isso tudo bem ajustadinho, como o Júnior falou. Então, isso vai incluir aqui desempenho, segurança, custo. A gente consegue fazer muita coisa através do dashboard e, é claro, né, a gente pode até adicionar alguns gatilhos para nos avisar, nos alertar conforme algum evento aconteça através dessa dashboard. Tá? Essa dashboard aqui é feita dentro do Azure, nesse caso, mas ela é replicada também para outros ambientes. Não tem problema nenhum em conectar outros ambientes e fazer esse dashboard muito parecido com essa também. A gente pode Legal, passar. legal. Roles, quer comentar também. Eu só ia comentar, né, que tipo, isso é uma entrega que eu acho que todo mundo, né, gosta muito de ter, né, de ter essa visão, né, dentro do ambiente, né, isso dá muitos insights, dá até uma
certamente uma segurança, né, para saber que o ambiente está sendo monitorado, né, e performando da forma adequada, né. Mas vamos lá, avançando aqui, né. Quando a gente fala aqui também da continuidade de negócio, né, é o Cloud Continuity, como o nome já diz, né, então a gente trabalha muito a parte do backup e do DR, tá. DR, a gente entende por Disaster Recovery, ou seja, recuperação de desastres, né. É quando tudo deu errado, é quando, né, a gente vamos dizer assim, a linha final de proteção, né, dentro de um ambiente, né. O nosso backup é aquele que protege os nossos dados, né, mas o DR é aquele que protege o nosso ambiente como um todo, né, para a gente conseguir fazer ele voltar a funcionar, a ter, né, a estar viável de uso novamente no menor tempo possível, né. O backup, por vezes, a gente pode ter um tempo de recuperação muito grande, né, então o DR nos ajuda a complementar esse tipo de entrega, né. Porém, né, quando a gente fala de disaster recovery e backup, somente a tecnologia, por vezes, não pode não nos entregar, né, o que a gente precisa para o nosso negócio, né? Principalmente a parte do disaster recovery, né? Se a gente não tiver um plano realmente bem definido, né, um processo de saber quando eu vou ativar esse DR, quem que testa esse DR, né, essa solução, essa ferramenta de DR, né, para eu saber que quando ocorrer um desastre na minha infraestrutura, para onde que eu vou correr, né? Para quem que eu vou ligar, para quem que eu vou acionar, que plano eu vou seguir, que carga de trabalho eu vou colocar no ar primeiro, né? Eu posso ter um ambiente realmente grande ali, né? O que que eu preciso que volte antes a funcionar, né? Num caso de um desastre, né? Ou seja, que eu tenha perdido, um caso de um incêndio no meu data center local, no caso de um alagamento, né? Coisas que a gente viu que é, são raras, mas acontecem, né? A gente viu, né? Tivemos esses casos recentes aqui no nosso estado. Então, caso de empresas que precisaram acionar esse tipo de plano, né? Então, tiveram seu parque comprometido e precisaram acionar um ambiente cloud, né? Então, para poder continuar operando, né? Então, aquelas que tiveram um plano bem definido conseguiram ter uma restauração, né? Em poucas horas aí ter um ambiente completo inteiro voltando a operar, né? Então, somente a tecnologia, por vezes, ela pode acabar falhando no momento que a gente mais precisa. Então, são demandas assim que a gente trata muito aqui, né? E que a gente considera aqui para que a gente defina exatamente, né, quais que são os nossos objetivos, né, quanto tempo eu preciso que o meu ambiente esteja de novo no ar, né, então, os famosos RTO e RPO, né, então, que a gente controla dentro de um DR e de um backup, né. Então, justamente, né, o que eu já adiantei aqui no anterior, né, como é que a gente estabelece, né, esse plano de DR, né, quais são alguns passos aí que a gente precisa fazer, né. Realmente é um processo que demanda bastante análise, demanda bastante cuidado, né? E demanda que tenha um cuidado ao longo do tempo também, né? A gente precisa fazer testes periódicos, né, dentro de um plano desses, assim como também num plano de backup, né, que é um pouco mais simples, mas ele também precisa do mesmo cuidado, né? Então eu preciso ali, né, ter um mapeamento completo anterior, né, a esse tipo de solução, né? A gente faz e nisso a gente apoia, né, o cliente ali entendendo, né, o negócio dele, definindo, né, então, quais que são os passos, né, quais que são as demandas, quais que são as criticidades que ele tem dentro da operação de tecnologia dele, né, para a gente saber, né, e definir isso num plano. O que que eu preciso acionar, quando que eu vou acionar esse plano, né, e que eu tenha ali alguns pontos, né, em períodos ao longo do tempo que eu faça os testes dessa infraestrutura. Então, eu consigo simular, né, um ambiente no DR ali, simular uma restauração, né, para saber se o ambiente realmente que está fazendo a cópia e a sincronização, né, do meu ambiente local ou até o ambiente de uma outra cloud para uma outra cloud. Então, eu consigo ver se essa sincronização está ok, eu vejo se o meu ambiente sobe, se ele funciona tudo, né, simulo ela, o teste concluído, eu desmonto aquele ambiente e sigo normalmente, sem nenhum impacto na minha operação diária, na minha operação normal do dia a dia, né? Então, são pontos que aumentam muito a segurança, aumentam muito a resiliência de um ambiente, né? A gente consegue ter tranquilidade para trabalhar sabendo que a gente tem um plano para seguir no caso, né? No pior caso, né? A gente sempre trabalha para que não aconteça, mas que se acontecer, a gente sabe que está bem protegido e tem isso dentro do nosso plano, né? Exato. E tem um detalhe, né? É bem importante, a gente tem que deixar bem claro nesse momento, né? Backup e DR são coisas diferentes, né? Um não anula o outro. Né? A importância do backup não anula a importância de um DR. A importância de ter um backup testado periodicamente, validado, tendo garantias de integridade dos dados, não anula que a gente tenha um DR e que se faça testes de recuperação também durante
o período, né, que a gente vai estimar um período e vai fazer teste de recuperação, porque apesar de parecerem muito iguais, né, tem funções diferentes, né, como o Júnior comentou. Um backup, ele vai ter um tempo de recuperação, normalmente o tempo de recuperação de um backup ele é muito superior ao de UDR. O DR ele é um ambiente que ele vai estar replicado em outra nuvem ou na nuvem, se você tem um ambiente local, vai estar replicado na nuvem, e ele vai estar lá à disposição para ser iniciado. Então, ele vai ter um tempo de retorno bem inferior a um backup, que vai ter que ser feito toda a restauração, talvez a reconstrução de um ambiente, né? Então, dependendo o grau de incidente que ocorre no ambiente local, a gente vai ter um período bem longo para restaurar ele. Então, a gente tendo o DR, a gente consegue fazer com que a operação da empresa, com que as cargas de trabalho da empresa se mantenham funcionando até que seja feito a recuperação do ambiente local ou de um ambiente em outra nuvem. Então, tem essa diferença, tem essa importância, um não anula o outro, tá? Esse é um outro mito que a gente vê bastante o pessoal confundindo backup com DR ou vice-versa, e na verdade um complementa o outro, os dois são importantes, né? Depende muito de cada negócio, de cada tempo de restauração que cada negócio demanda, né? Então é importante deixar esse alerta, né, para todo mundo, e claro, consegue montar, né, nosso time consegue montar planos e segmentar isso de forma bem clara para que todo mundo compreenda e saiba o que fazer. Todo esse plano que o Júnior falou, nosso time aqui consegue construir junto com vocês e manter esse plano atualizado e fazendo os testes periódicos, enfim, toda a parte de, de criação do plano, execução dos testes, execução no momento de incidente, a gente consegue apoiar todos vocês também. Isso aí. Até bem lembrado, né? Isso também existe uma outra, vamos dizer assim, fusão, talvez, né? Que às vezes o pessoal, ou, às vezes por vezes que não tem isso bem esclarecido quando está testando o DR, às vezes o pessoal identifica isso como se fosse uma alta disponibilidade, né? Ou seja, principalmente o ambiente aqui, ele automaticamente assume o DR, né? Isso é possível de automatizar, mas a gente não vai ter um ambiente online, né, no meio desse tempo. A alta disponibilidade, a gente tem realmente um ambiente 100% online no caso de uma falha de um dos nossos ambientes, né? Então, às vezes o pessoal diz, eu tenho DR, então se cair aqui meu ambiente, não para nem um minuto aqui o meu ambiente já assume o DR lá. Não é bem assim. O DR ele precisa de um tempo também de restauração, né? Ele não é um ambiente ativo, ele fica um ambiente em espera, né? A alta disponibilidade, sim, é um ambiente ativo, a gente tem dois ambientes que daí ficam funcionando ao mesmo tempo, né? E caso um não funcione mais, o outro acaba sumindo automaticamente, né? Então às vezes esse tipo de confusão, né? Apesar de que quando a gente está na cloud, a gente já está num ambiente altamente disponível, né? Porque por trás daquilo que a gente não gerencia, que a gente falou lá da nossa matriz de responsabilidade, o provedor já tem uma série de servidores lá que controlam, né, o nosso ambiente que está virtualizado. Então, às vezes a gente nem fica sabendo, mas pifou um servidor lá atrás e eles estão trocando e o nosso ambiente continua funcionando normalmente, né? Então, já é só a gente colocando a nossa carga lá já está no ambiente altamente disponível, que nem sempre a gente tem aqui, né? Porque quando a gente fala no ambiente local, para ter uma alta disponibilidade, é uma infraestrutura bem mais complexa, né? E, claro, também com investimento um pouco mais elevado, né? Então, só o fato de a gente já mover alguma coisa para cá, a gente já está com um ambiente realmente muito mais disponível do que a gente já tem normalmente localmente, né? Tá com os níveis de segurança e de conformidade, que são certificações que só os grandes players conseguem ter, né? Que são realmente, assim, coisas bastante avançadas, né? Que eles têm lá e que a gente consegue contratar ali, né? Somente aquilo que a gente precisa. Então, essa é uma das grandes vantagens também, né? De manter os ambientes, né? Então, aqui, né? Concluindo essa parte aqui do nosso Cloud Continuity, é onde a gente atua realmente então na performance e na continuidade de negócio, né? Então aqui é onde a gente vai atuar realmente nos ambientes onde a gente não tem vamos dizer assim, ainda implementada essa questão de, de cuidado, né, com a recuperação do ambiente, da proteção. A gente tem uma complexidade maior já na gestão desse ambiente, né? Quando a gente já precisa avaliar o desempenho, já tem uma certa maturidade em cloud que eu preciso desenvolver e continuar, né? Então, é aqui onde a gente atua dentro desses planos, né? Dentro dessa atuação, né? Bom, pessoal, a gente vem chegando ao fim aqui, então, né, do nosso webinar, né? A gente traz aqui também algumas tendências, né, do que a gente tem enxergado aqui em cloud, né, principalmente para esse ano aqui, né?
a gente vê que muito do que se fala do hype, né, do que está na mídia, né, é sobre inteligência artificial. Então a gente sabe que é, é o que mais está sendo demandado hoje quando a gente fala de cloud, né? Quando a gente fala dos grandes players, né? Muito dos investimentos em aplicações, em ferramentas, em soluções está sendo nessa demanda de inteligência artificial, né? Então é uma coisa que está bastante em voga, que está vindo bastante e que a gente também tem trabalhado aqui junto com os nossos parceiros, nossos clientes, né? Até uma notícia do Gartner mesmo, né? Que já coloca, né? Que a cloud se transformar em uma necessidade empresarial para 2028. Aí você se pergunta, né? Poxa, mas já não é uma necessidade? Uh, para o Gartner, sim, ela né, já é uma necessidade, com certeza, mas ela ainda está sendo vista como uma tecnologia de disrupção, né, uma novidade ainda, né? Porém, eles preveem que para 2028 simplesmente vai estar implementado e vai ser o mínimo necessário para a gente poder ter isso, ter uma operação, né? Ter o nosso negócio rodando, ou ter o nosso dia a dia mesmo com pessoas, né? Ela vai ser simplesmente o básico para ter. Se a gente não tiver algo em cloud, né, a gente vai estar praticamente fora do jogo, né? Essa é uma previsão, né, do que o Gartner tem feito ah, para os próximos anos aí já, né? E também do impacto disso que está tendo, né? Por vezes a gente não tem assim essa visão macro, né, de como a cloud já, né, e a tecnologia impacta a nossa vida, né? Então, quando a gente fala aqui, né, dessa notícia de exame só da Amazon, né, só da AWS, né, no Brasil aqui, já são 23 bilhões, né, de investimentos, né, enfim, de volume financeiro movimentado, né? A gente fala só de um player, né? Que claro que a AWS é a que tem maior market share, né, maior participação de mercado, mas também já considerando, se a gente considerar, né, a Microsoft que já também tem aí quase 40 anos de mercado de Brasil, né, e o próprio Google, né? Qual é o impacto disso, né, dentro da nossa realidade, né, e da nossa tendência aqui, né? Então, pessoal, a gente vem encerrando, né? Aqui a nossa participação, o nosso webinar. A gente agradece muito aí a todos que participaram. A gente deixa aberto agora aqui para questionamentos, perguntas aí, né? Se vocês quiserem interagir, a gente tá disponível aí. Agradece imensamente o tempo de vocês nessa primeira etapa aqui. Com certeza, na próxima semana teremos outro aí, né? Explorando daí questões um pouco mais avançadas e estratégicas de negócio, né? Quando a gente fala de cloud. Deixamos aqui, né, nosso LinkedIn para a gente se conectar. Por favor, fiquem à vontade para nos chamar, a gente trocar ideias aí, né? Nossas redes sociais aí também estão disponíveis para a gente falar. E agradecemos muito aí ao tempo de todos vocês. Bom, pessoal, então agradeço também, passo das palavras finais também. E, por favor, né, pessoal, a próxima semana a gente vai avançar agora um pouquinho. A gente falou um pouquinho sobre a estratégia de cloud, como que a gente vai fazer essa primeira migração, como que a gente faz alguns tópicos, né, como a gente trata essa jornada de migração para cloud, essa jornada de quem está talvez com algumas demandas que precisam de um apoio para migrar para a nuvem, que a gente precisa fazer esse trabalho, né, junto com vocês de fazer o planejamento de soluções, de ajudar nessa jornada, né? E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a continuidade disso tudo, né? Migrei para a nuvem, o que eu vou fazer para frente? Então a gente vai avançar nos tópicos ali falando de performance, falando de controle de custos, enfim. Então a próxima semana também vai ser bem bacana o webinar. A gente vai estar aqui junto com vocês mais uma vez, conversando sobre os tópicos além do que falamos hoje. Então, fica aqui já o convite para vocês para o próximo webinar da semana que vem. Então, quem não fez ainda a inscrição, quem não tiver na agenda, já pode marcar lá na agenda semana que vem, que a gente vai estar de novo falando um pouquinho mais sobre nuvem e trazendo trazendo mais tópicos para vocês entenderem melhor como a gente trabalha, qual é o processo que a gente faz aqui interno para trazer um ambiente com performance e aliado isso a custo também para vocês. Como o Júnior falou, nossas redes sociais estão por aí, fiquem à vontade de se conectar, a gente se conhecer, conversar um pouquinho mais sobre nuvem. A gente vai postar bastante material ali sobre as novidades, sobre as tendências, então vocês podem ficar ali acompanhando também para ficar por dentro das novidades, tanto do mundo da nuvem, quanto do que a gente está preparando aqui para vocês. Fechou então, pessoal? Fechou, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida aqui, a gente vai encerrando. Novamente, obrigado aí e até a próxima semana. Até semana que vem. Obrigado, pessoal.
Obrigado, gente. Valeu.